Esta palavra veio ao meu coração para ministrar. Aparentemente é uma palavra que não tem nada a ver com a Santa Ceia, mas que eu acredito que o Senhor me direcionou porque alguém está precisando. Eu não tenho intuito de gritar, de falar língua estranha, de levar você à emoção. O meu intuito é que você possa ouvir esta palavra, compreender ela, guardar no teu coração, e que ela possa dar força para você caminhar mais um tanto, até que você chegue ao céu. Jeremias capítulo 12, versículo 15, ou versículo 5, nós dizendo. A minha versão, a Nova Almeida atualizada, diz assim: Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Eu vou repetir. Aqui está a versão revista e corrigida. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão ou com os a cavalo? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? A minha versão, a Nova Almeida atualizada, difere um pouco, mas está dizendo a mesma coisa. Se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como você vai competir com aqueles que vão a cavalo? Se você se sente inseguro em terra de paz, como você se sentirá na floresta do Jordão? Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão, é conhecido como um profeta solitário. Ele é chorão porque você vê ele chorando muito no livro. O livro de Jeremias tem 6 lamentações de Jeremias. Estou falando no livro. Tem mais lamentações de Jeremias. O livro Lamentações de Jeremias, que é puro lamentação. Jeremias é o homem que chora pelo seu povo, ao ver o seu povo abandonando a Deus, a ver o seu povo distante do Senhor e prestes a ser destruído. Ele chora muito. E há um momento que Jeremias ele vai até mesmo amaldiçoar o dia do seu nascimento. E ele vai dizer que Deus o iludiu. E ele diz que Deus o iludiu, porque quando você lê o capítulo 1, que Deus o chama, a Bíblia vai dizer no versículo 1 do capítulo 1, que ele é filho de Ilquias, sacerdote. Ele é da cidade de Anatote, uma cidade levítica. Ele é descendente de sacerdotes. Ele é da família sacerdotal. Ainda que ele não vai exercer o sacerdócio, ele vai exercer a função profética, vai ser levantado como um profeta por Deus. E quando Deus o chama, quando Deus diz que ele será profeta, ele diz que ele é uma criança que não sabe dizer ou falar. E Deus diz: não digas que tu és uma criança que não sabe falar, porque tudo que eu mandar, você falará. Deus diz a ele que está colocando ele como um profeta.
profeta das nações. Ele já tem uma linhagem nobre de nascimento. Ele é descende, volto a repetir, da família sacerdotal. E Deus ainda diz que vai levantá-lo como profeta. Eu não sei se Jeremias, quando ele recebeu esta palavra, ele imaginou que ele seria um daqueles que é convidado para entrar em todas as casas. É abraçado, é amado, tem a sua mão beijada, é convidado para churrascos, para banquetes, é elogiado, é exaltado pelas gentes. A verdade é que nenhum profeta de Deus é fácil de ser engolido. Porque o profeta de Deus, ele tem que falar o que Deus manda. E nem sempre o que Deus manda o profeta falar, ou quase sempre, melhor dizendo, o que Deus manda o profeta falar, é agradável aos ouvidos de quem ouvem. Muitas vezes é difícil ouvir uma palavra profética, porque ela machuca, ela nos confronta, ela nos faz ver o miserável que nós somos, os pecadores que nós somos, ela nos condena, ela aponta os nossos erros. Bom seria só ouvir profecia que entrega a chave de casa, de carro, de apartamento, de prosperidade. E Jeremias está convivendo num período que o povo abandonou a Deus. E muitos profetas se levantaram, não da parte de Deus, mas aquilo que vai dizer a Escritura, profetas preguiçosos que gostam de dormir, e dormiam para sonhar, e a partir dos seus sonhos, eles enganavam o povo, dizendo que Deus estava se agradando do povo, e que Deus iria abençoar o povo, e que Deus iria guardar o povo. E Deus levanta o profeta Jeremias para dizer totalmente o contrário. Deus levanta o profeta Jeremias para dizer que está vindo mal do lado norte. Jeremias é o profeta que vai profetizar a destruição de Jerusalém, que vai profetizar a destruição do templo. Ele começa no ano em que Josias é rei, aproximadamente 627 a.C. E durante 40 anos, porque a Bíblia vai dizer ainda no capítulo 1, que ele vai profetizar até o 5º mês, quando Jerusalém é destruída, isso no ano 587. 40 anos ele profetizando. E a mensagem na boca de Jeremias não é de paz, é de luta, é de tribulação, é de angústia, de castigo. E a mensagem que ele começa a profetizar é justamente para a sua família de sacerdote, que assim como o povo estava corrompido, não estava ensinando o povo o caminho do Senhor, pelo contrário, estava afastando o povo. E por causa da mensagem que Deus dá a Jeremias, ele é perseguido, ele é açoitado, ele é lançado em cisterna, a sua própria família o repudia, o rejeita. Ele não tem com quem desabafar, porque Deus proibiu ele de casar. Ele não tem um amigo para conversar, porque os homens não são confiáveis. Até mesmo dentro da sua casa, ele não pode confiar, porque os seus familiares também estão olhando com o canto de olho para ele, não vê na hora dele morrer, para ele parar de falar o que ele está falando. E nós estamos no capítulo 12, ainda início do ministério de Jeremias. E Jeremias está vivendo aquela situação, e ele já começa a olhar que
negócio não dá bem para o lado dele. E o capítulo 11, do versículo 18 ao versículo de número 22, nós temos a primeira lamentação de Jeremias, ele lamentando. Porque os homens estão perseguindo ele. E ele nem está distante da sua casa, ele está na sua casa, na sua terra, na sua cidade. Um lugar que, apesar das adversidades, era para ele sentir seguro. Porque a nossa casa tem que ser um lugar de segurança. A cidade em que nós moramos, que nós crescemos, que nós conhecemos tudo, era para ser um lugar de segurança. É para nós nos sentirmos seguros onde nós habitamos. Apesar das adversidades, mas era para nós sentirmos seguros. Por exemplo, se você vai para São Paulo, tem irmãos que vão para São Paulo, eu tenho certeza que você não se sente seguro quando chega lá. Eu, quando eu vou para Campinas, que eu nasci, que eu cresci, eu já não sinto mais seguro, porque eu já me adaptei ao sul de Minas. Mas ele não está em terra estranha, está na sua terra. E ele está reclamando por aquilo que ele está enfrentando. Ele olha para os homens que estão perseguindo ele está reclamando, ele está murmurando. Ele não se sente seguro onde ele está. Aí Deus diz assim: Jeremias, se você está cansado de correr com homens que andam a pé, o que você vai fazer quando você tiver que enfrentar os que estão a cavalo? Se você não se sente seguro na tua casa, na sua cidade, o que você vai fazer quando você tiver que passar pelas florestas do Jordão? Por que Deus está dizendo isso primeiro? As florestas do Jordão, que eram os lugares onde as águas transbordavam pelas suas ribanceiras, em que tinha uma vegetação próspera e alta, era habitação de leões, era habitação de animais selvagens. Deus está dizendo: se você não se sente seguro aqui, o que você vai fazer quando você tiver que passar no meio dos leões? Se você está cansado de pelejar com homens que estão a pé, o que você vai fazer quando os homens que vão vir contra esse estado, essa cidade, eles vão vir a cavalos? O que Deus está dizendo é o seguinte: Jeremias, se você está cansado, está inseguro nesse tempo que é de paz, na cidade onde você nasceu, e você está pelejando com homens que estão a pé, olha, a situação vai piorar. O que vai ser de você quando a situação piorar? A mensagem de Deus é esta: Jeremias, a coisa vai piorar. Você está reclamando por pouco, você está reclamando por nada, porque a situação é muito pior do que você está vivendo agora. Muitas vezes nós estamos como Jeremias, nós reclamamos e murmuramos por situações que nós estamos vivendo, que nós pensamos que é o cúmulo do absurdo. E Deus lá no céu balança a cabeça e diz: coitadinho dele. Imagina se ele soubesse que vai vir homens a cavalo contra ele, e que vai ter que passar por floresta cheio de animais selvagens. Muitas vezes nós não entendemos os processos que nós passamos. E os processos que nós passamos é Deus nos preparando e nos capacitando para enfrentar coisas piores no futuro. A vida não é fácil. A vida não é moleza. Principalmente a vida daquele que teme a Deus, daquele que quer agradar a Deus. Porque as armas dos que querem viver para Deus são espirituais.
E as armas dos nossos inimigos são carnais. Enquanto a tua arma é oração, é Bíblia, é jejum, a arma do inimigo é calúnia, é perseguição, é pedra, é faca, é açoite, é revólver. Enquanto a nossa arma é abençoar os que nos maldizem, a arma deles é nos maldizer, nos caluniar dia após dia, nos perseguir dia após dia. Nós enfrentamos problemas de todas as formas. A vida não é fácil, a vida não é moleza. Mas Deus permite nós sermos provados de tiquinho em tiquinho, para que seja criada em nós a armadura, para enfrentarmos as coisas piores que vêm. Muitas vezes você não está se sentindo seguro na situação que você está vivendo hoje. Talvez você está cansado. E Deus está dizendo: calma, isso é só o começo. Isso é para te preparar. Isso é para criar uma proteção ao teu redor, para que quando chegar o tempo ruim, e o tempo ruim virá, você está blindado contra ele. Aleluias. Deus não vai te levar para a fornalha do dia para a noite. Deus, ele vai te preparar. E ele vai permitindo que um vento pequeno sopra aqui, que o outro sopra ali. Ele vai permitindo que algumas afrontas venham contra a tua vida. Ele vai permitindo que algumas perseguições malignas venham contra a tua vida. São coisas que às vezes incomodam, mas que não tira a fé, para que quando chegar o ápice da prova, você esteja totalmente firmado nele. Quando o Senhor diz: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, olha como é gradual a luta. É passando pela água, aquilo que traz apenas um pequeno incômodo. Quando você passa pelos rios, aquilo que traz um desconforto grande. Mas quando você passar pelo fogo, que é o ápice da prova. Mas o Senhor diz que em cada um desses processos Ele está conosco. Em cada um dos processos que Ele permite você passar, em todos esses processos, o Senhor está contigo para te abençoar, para te guardar, para te proteger. Quando Ele chama Jeremias no capítulo 1, Ele vai dizer: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Mas Deus permitiu ele apanhar. Deus permitiu ele ser lançado na cisterna. Mas Deus diz: não tenha medo, eu estou contigo. A proteção de Deus não significa que a luta não vai vir. A proteção de Deus significa que a luta vai vir, mas você vai sair do outro lado cantando o hino da vitória. Eu estou contigo, não temas, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te livrar. E Jeremias diz: tu me iludiu. Tu me iludiu porque os homens perseguiram, me lançaram na cisterna. Os homens estão querendo me matar. Mas todos os homens foram mortos por Nabucodonosor. Jeremias continuou em pé, adorando e glorificando a Deus. Querido, você está cansado porque você está correndo com homens. Você está se sentindo inseguro hoje, quando o pior ainda nem chegou. Mas quando você crê em Deus e busca Deus, você sempre será renovado de força para vencer as adversidades. Será? Aí eu pulo para 1 Reis capítulo 18. Deus levanta o profeta Elias e diz: Elias,
Olha a situação que está o povo. O que você quer fazer, Elias? Elias disse assim: Deus, eu vou orar. Durante 3 anos e 6 meses, não manda orvalho na terra, não. Ele ora. 3 anos e 6 meses, sem chover, sem cair orvalho, sem a terra produzir. Acabe procurando Elias para todo lado para matá-lo. Deus esconde Elias na terra do inimigo, na terra do sogro de Acabe. Aí Deus diz assim: Elias, agora chegou o momento de nós virar manda-chuva. Se apresenta a Acabe. Ele vai, se apresenta a Acabe, fala com Acabe. E aí ele diz para Acabe: Acabe, monta e vai, porque eu estou ouvindo barulho de chuva. Céu azulzinho, nenhuma nuvem. Ele só para o Monte Carmelo para orar. E ele está orando. E ele ora, levanta, fala para o moço: olha lá, vê se tem alguma coisa. Olha, vai um monte de vezes, não tem nada. Até que chega a vez que o moço volta dizendo assim: eu estou vendo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Elias diz: corre, fala para Acabe entrar no seu carro conduzido a cavalos, e fala para ele ir, porque a chuva está chegando. O moço vai e fala com Acabe. Elias continua orando. E diz a Bíblia que Acabe vai para Jezreel, 25 quilômetros de distância para o Monte Carmelo. O Espírito do Senhor vem sobre Elias. Acabe está na carruagem. O motorista açoitando os cavalos para correr, para se livrar da tempestade. O Espírito vem sobre Elias. Elias sai correndo, ultrapassa o carro com o cavalo e chega primeiro na cidade. O Senhor diz: se você hoje tem medo de homens que andam a pé, o que você fará quando ter que enfrentar homens montados a cavalo? A resposta de Deus é o que ele diz para Elias: o Espírito vem e Elias ganha na corrida do cavalo. Querido, não há cavalo que vai te resistir e que vai te vencer se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo lhe dará força, te levantará, te capacitará, e não haverá homem, não haverá capeta, não haverá demônio que vai impedir você, que vai parar você, que vai derrubar você, porque sobre aquele em quem está o Espírito não há arma forjada, não há prisão, não há espada, não há nada, porque o Espírito Santo capacita ele com poder para vencer todo o mal. Para de reclamar e começa a buscar o Espírito Santo. Para de murmurar e começa a buscar a presença de Deus, que Deus vai te renovar de força. Sabe por que Cristo venceu a cruz? Porque Ele estava sempre em comunhão com Deus. É por isso que, como cordeiro mudo, Ele foi levado ao matadouro. É por isso que Ele não reclamou. É por isso que Ele não murmurou. É por isso que Ele não amaldiçoou. Porque quando o Espírito Santo está em nós, nós entendemos que as lutas e provas não podem parar aqueles que temem ao Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. Toda vez que a minha fé é provada, toda vez que a minha fé, cante, Deus me dá. Ele está dando essa oportunidade para você. Minhas promoções.
coração.